Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio e eu sou criador de conteúdo sobre relacionamentos, estudante de psicologia e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem ou você está passando por um término doloroso, é só me chamar. E sejam muito bem-vindos ao episódio de número 100 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. Chegamos lá, galera. 99 mais 1 é 100. Caraca, meu. Foi ontem que eu comecei esse podcast aqui. Já estamos no episódio 100. Só que tem uma mentirinha aqui. Mentirinha não, só uma distorção. Esse aqui não é o episódio 100, na verdade, porque eu deletei vários episódios antigos. Eu devo ter deletado falei vários, como se tivesse sido tipo 40. Foram 5 ou 6, talvez até mais. Pelo menos uns 7, talvez até 10. São episódios antigos de uma época em que com as quais eu já não me identifico. Episódios que eu vi que perderam o sentido com o tempo, ou cujas histórias eu não quis mais deixar públicas. E enfim, a coisa foi mudando, né? Então eu não uso mais a contagem da quantidade de episódios que tem, mas sim a contagem pelos títulos, né? Episódio 1, 2, 3, aí tem umas banguelas, 6, 9, 9, 12. Mas hoje é simbolicamente o episódio de número 100. E eu quero agradecer a você que toda semana me escuta aqui, que toda semana me acompanha e que usa esse podcast como um porto seguro e também como um local para buscar conselhos e entender o que fazer a respeito da sua vida amorosa. Fico muito feliz com isso, tá bom? E galera, o tema de hoje é o uso da inteligência artificial. Você já viu o título, né? Então você já sabe o que é. Então, o uso da inteligência artificial, especialmente o ChatGPT, para os seus relacionamentos, né? E algumas pessoas usam a ferramenta para checar uma mensagem ou duas ali, você, né, quer saber se está sendo gentil ou não, para enviar algo mais suave ali via WhatsApp. E tem gente que usa para entender se alguma briga, sei lá, passou do ponto ou não. Já outras usam o ChatGPT como um constante e profundo conselheiro amoroso. E aí, será que vale a pena mesmo fazer isso tudo? Então o objetivo de hoje, galera, é entender se é uma boa usar as inteligências artificiais nos relacionamentos, como usar essas inteligências artificiais, quais são as vantagens e perigos dessas ferramentas e responder a duas perguntas super importantes. Primeira pergunta, será que o ChatGPT pode substituir seu terapeuta ou seu consultor de relacionamentos? 2, será que ele faz a diferença para garantir um bom relacionamento de fato? A gente vai descobrir aqui hoje. Vamos nessa então? Galera, lembrando que vocês podem me acompanhar pelo TikTok e também pelo Instagram. É só me procurar pelo @edu.baggio.psi, né? Tem o link aqui na descrição do episódio pro meu Instagram e pro meu TikTok, tá bom? E vamos nessa, galera. Olha só, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é pedir desculpas e agradecer pela paciência. Semana passada eu não subi nenhum episódio novo, quero o episódio 100, que é o episódio de hoje, deveria ter subido semana passada. Eu não o fiz porque estou ainda na semana de provas da faculdade de psicologia. Sexta-feira eu tive aula de estatística aplicada, foi bem intensa, tive que estudar para isso tudo. Tive aula de prova de fisiologia na quinta-feira, fisiologia e genética, é uma matéria densa. Hoje eu tive aula de anatomia, que foi bem de boa. Amanhã tem aula de processos psicológicos e na quarta e quinta ainda tem provas. Então eu precisava muito estudar, muito. E então não deu para fazer o podcast, tá? Foi a primeira vez na minha vida desde que eu criei esse podcast que eu pulei. Outra coisa importante, tá? Então assim, eu agradeço a vocês pela paciência e agora eu vou me organizar para que isso não aconteça novamente. Próxima vez que tiver semana de provas, eu já vou deixar os episódios prontos um pouco antes, aproveitar final de semana e tal, para dar um corre para vocês não ficarem sem episódio. Eu sei que é importante, tá? E é importante para mim também, eu gosto de gravar. Outra coisa importante, hoje é um grande marco, além do episódio número 100, porque eu parei de usar os softwares da Adobe. E por que eu tô falando isso aqui agora, gente? Eu sei que vocês estão ansiosos pelo conteúdo, mas isso aqui é muito importante, gente. A Adobe, ela é a criadora, né? A dona do Photoshop, aquele software de edição de fotos, do Premiere, que é um software de edição de vídeo que eu uso muito, e do Adobe Audition, que é justamente para trabalhar com áudio. E eu usava tanto o Photoshop, quanto o Premiere, quanto o Audition para criar conteúdo aqui para vocês. Só que Adobe, se vocês estiverem escutando alguém que trabalha com Adobe, cara, tá muito caro. Foi para quase R$300 por mês, não dá. E agora estou usando o DaVinci Resolve,
Isso aqui não é uma publi, mas poderia ser. É um software tão parecido, muito parecido com os softwares da Adobe, só que é de graça, porra. Igual esse podcast, é de graça. Então esse aqui é um grande marco. Adobe, te amo, mas não posso mais te pagar. E não quero, mesmo que pudesse, eu não quero mais pagar, porque é muito caro. É muito acima do que estudantes e autônomos como eu podem usar. É preço de empresa, 200 por mês, cara. É quase 300, é ridículo, tá? Então não dá mais. E falando em ser de graça, uma coisa importante, gente, eu quero lembrar vocês que esse podcast aqui, o Relacionamento da Coisa Séria, é de graça. E eu quero que seja de graça para sempre. Eu não quero que vocês tenham que pagar por esse conteúdo aqui. E para que ele continue sendo de graça, galera, a única coisa que eu vou pedir de vocês pela minha vida inteira é que vocês sigam o episódio aqui no podcast, tá? Sigam o episódio do podcast. Sigam o podcast aqui no Spotify ou no Amazon Music. Vai lá no perfil e clica em seguir. Isso faz muita diferença para mim, tá bom? Agradeço vocês. Então assim, talvez vocês percebam uma diferença, não na qualidade do som, porque a qualidade do áudio é a mesma. Vocês percebam uma coisinha diferente aqui ou acolá na edição, porque eu ainda estou me acostumando com o DaVinci Resolve. Mas acho que mais umas 2-3 semanas eu pego ele bem, tá bom? Partiu então, gente! Vamos falar de inteligência artificial, principalmente de chat GPT, tá? Dentro de relacionamentos. Galera, as inteligências artificiais, elas vieram para ficar. Tá? Elas estão em tudo, já faz mais de 20 anos, tá? A inteligência artificial, eu descobri aqui na minha pesquisa, ela existe há mais de 20 anos, o termo existe há mais de 20 anos. Então assim, galera, as IAs, né, inteligências artificiais, são um novo celular. Então elas garantem que a gente consiga analisar mensagens, fotos, fatos e até histórias a qualquer tempo. Eu até recomendo a vocês que tenham o ChatGPT no celular, que dá pra usar ali, pra você ver uma mensagem, alguma coisa assim, né? E pra mim, gente, eu relutei bastante em usar o ChatGPT, tá? Tinha uma amiga minha que sempre falava, Edu, usa, vai ser muito bom pra faculdade, pro seu trabalho, podcast, para suas relações amorosas. Eu falei, imagina, não precisa disso não. Cara, comecei a usar. Então eu digo que o ChatGPT é o mais nobre fruto da tecnologia. E hoje as inteligências artificiais são essenciais para tirar o melhor proveito da vida, tá? Para ajudar no cotidiano e até para te tornar um ser humano melhor, né? E se você acha que eu estou exagerando, galera, imagine assim a sua vida sem carro, sua vida sem celular, sem televisão, sem micro-ondas, sem geladeira, sem chuveiro elétrico ou chuveiro a gás. São tecnologias que surgiram nos últimos 100, 150, 200 anos que mudaram muito a nossa vida. E no começo a gente questiona, mas será que isso aí é bom? Será que a gente realmente precisa? E agora as IAs já são uma ferramenta indispensável. A única questão que eu quero reforçar aqui para vocês hoje, galera, é que tem que saber usar. Tá? É importante saber usar, senão vocês se perdem. E a pergunta que a gente vai responder hoje é, tá, mas vale a pena usar o ChatGPT nos seus relacionamentos? Então, rufem os tambores, o que você acha? Minha resposta é simples, galera. Sim, é fundamental usar inteligência artificial nos seus relacionamentos, mas eu vou explicar o como. Até o final desse episódio, segurem-se, sabem que eu sempre entrego. Então assim, é importante saber usá-lo com cuidado e usá-lo somente a seu favor. Né? Porque o maior problema é que se você não programar o chatbot da forma correta e não souber conversar com ele sobre o que você realmente precisa, ele vai te obedecer sem dó. E o que isso significa? O ChatGPT é meio burrinho, ele faz o que você pede. Né? Então se pedir assim, quer que você escreva um texto com raiva, ele vai escrever. Você pede um texto com passividade, ele também vai escrever. Então ele vai sempre te dar razão. Né? Ele vai sempre fazer o que você pedir. E acho que isso não é nada bom. Então assim, você tem que entender que o ChatGPT não é Deus, tá? Ele não vai simplesmente olhar pra você e falar assim, não, olha, eu conheço a sua relação porque eu entendo os seus hábitos de uso da internet e eu vou te dar o conselho certo. Não, ele vai te dar o conselho que você pediu. E geralmente quando a gente pede conselhos é pra nos favorecer e não para ir contra a gente. Então tem que tomar muito cuidado. E hoje, galera, eu posso dizer que eu uso mais o ChatGPT do que o próprio Google, porque no Google você coloca lá, por exemplo, as pesquisas da faculdade. Quero artigo científico sobre como que o triptofano se transforma em serotonina. Ele vai trazer,
né? No Google eu vou ter que colocar lá, serotonina, artigos, é diferente, o Google é mais complexo, ele é um pouquinho mais enrolado, então o que eu gosto de fazer? Eu pesquiso no ChatGPT e no Google. Às vezes o Google traz coisas boas, mas geralmente o ChatGPT é mais completo. O único fato do ChatGPT é que ele inventa algumas coisas, ele traz, às vezes ele não entende, tipo, semana passada eu estava pesquisando sobre serpentes, né, para uma apresentação que eu fiz na faculdade sobre o medo de serpentes, a fobia de serpentes, porque eu tenho uma cobra, e eu pedi para ele assim, quero uma pesquisa que fale sobre o potencial de veneno das cobras venenosas e como que a gente diferencia os tipos de venenos e tal. Ele me entregou um artigo sobre as escamas, não sei o que ela fez, não, queria sobre veneno, ou seja, ele achou um artigo sobre cobra e sobre a biologia das cobras, não era sobre veneno. Eu pedi várias vezes, ele não achou. E aí no Google eu encontrei. Então tem que tomar muito cuidado com o que você pede, porque ele vai te entregar o que é mais fácil para ele, tá? E aqui para nossa primeira virada, eu vou começar a falar daqui a pouquinho, depois da vinhetinha, sobre as principais vantagens do ChatGPT. Lembrando a você que me conheceu agora, eu sou consultor de relacionamentos. Se você quiser falar comigo e usufruir da minha consultoria, da minha sabedoria de relacionamentos, que é o que vocês mais gostam aqui no podcast, você pode me contatar. O link para falar comigo pelo WhatsApp está na descrição desse episódio, só clicar lá e você vai falar diretamente comigo. Sou eu mesmo quem responde, tá? Pra gente poder agendar a sua consultoria, para você poder amar com mais qualidade. E agora, galera, a gente vai falar das principais vantagens do ChatGPT para relacionamentos, né? Olha, eu diria que são 5, eu separei aqui 6 das grandes vantagens, tá? E assim, eu tô falando, galera, eu sei que muita gente que já usa o ChatGPT feito louco e tá achando que esse episódio aqui vai ser raso, mas não é, galera. Eu vou aprofundar, só que é importante também lembrar que muita gente não sabe usar o ChatGPT. Tá? Então, esse episódio é destinado a quem não sabe nada, mas também a quem já sabe alguma coisa, tá? Então, o primeiro ponto que você pode usar, que é entender o contexto da relação, tá? O que é importante? Lá dentro do ChatGPT, você, no lado esquerdo, tem ali, eu não posso mostrar para vocês, porque aqui é só áudio, mas tem todos os assuntos que você começa com ele. Eu recomendo você sempre usar a mesma aba ou a mesma pastinha ali do lado esquerdo no menu, tipo relacionamento amoroso. Né? Então você coloca lá, oi, tudo bem, ChatGPT, hoje eu quero falar sobre o meu relacionamento amoroso. Eu falo, beleza, como posso te ajudar? Pronto. Você já criou o assunto. Então use sempre a mesma abinha, não fique abrindo novas. Apesar de que ele percebe que o assunto é o mesmo, e tem que fazer login, tá? Faça um login pelo Google ou crie uma conta. Tem que estar logado no ChatGPT. Mas ele vai saber dos meus dados. Fio, todo mundo sabe dos seus dados, tá? Todo mundo sabe de tudo sobre você. Não existe mais privacidade em 2025. Se você quer privacidade, vá viver no mato sem tecnologia. Não existe privacidade mais se você tem um cartão de crédito no celular. Tá? Então você tem que logar no ChatGPT que ele te ajuda, tá? Então assim, você vai lá e começa a falar, a conversar sobre sua relação. Ele vai te fazer perguntas, o que está acontecendo, há quanto tempo vocês estão juntos, etc e tal, como se fosse uma terapia mesmo. E aí você vai poder entender, perguntar para ele o que ele acha do contexto dessa relação. Então você pode falar, eu acho que meu namorado é narcisista, eu acho que minha namorada está sendo muito exigente, eu acho que ela está cobrando muito. E outra coisa, você pode colocar os prints de conversas de WhatsApp, de Instagram, de Tinder, de Bumble, de qualquer coisa. Você vai colocando ali os prints das conversas, as fotos e pede a opinião dele. É muito legal, ele traz uns insights bem legais, né? Outra coisa que eu acho muito importante de usar com o ChatGPT é para você poder fazer suavizar mensagens. E eu vou dar um exemplo para vocês agora, que aconteceu comigo. Porque, para quem não sabe, no dia 27 de março, fez um mês ontem, né, para mim, dia 27 de abril foi ontem. Ontem fez um mês que a minha cachorra morreu, a Chica, né? E bem na época que ela morreu, acho que foram 3 ou 4 dias depois, uma cliente que eu atendi já faz uns 2 anos, ela surgiu do nada, eu quero falar com você. E essa cliente, ela tem uma relação difícil com terapias, né? Ela já começou com vários terapeutas diferentes, e ela vem, fica 1, 2 meses e some. Vem, fica 1 a 2 consultas e some. Então ela não tem uma continuidade. Ela agenda e não aparece, às vezes ela paga e não aparece, fica, meu Deus, onde é que você tá? Então ela é uma cliente inconstante. E bem depois que a Chica morreu, ela mandou mensagem. Eu tava muito chateado no dia, muito chateado, sim, lógico, com a morte da Chica. E ela perguntou assim, Edu, podemos marcar um novo horário? Né, ela já tinha me perguntado na semana anterior, me perguntou de volta e a conversa não ia pra frente. E aí eu escrevi a seguinte mensagem pra ela. Oi fulana,
Olha, infelizmente não posso te atender, mas me chama a atenção seu movimento errático. Você aparece de tempos em tempos para agendar, eu te ofereço um horário e você some. É importante se comprometer com um processo contínuo e detalhado. Se você deixar para pensar nos seus problemas somente nos momentos de crise, eles vão se tornar permanentes. Porque tem muita gente que é assim, tanto com terapia, com psicólogos, quanto com consultores como comigo, que a pessoa só procura a gente quando tá mal, daí melhora, depois de 2, 3 consultas ou sessões, melhora, some e volta com o mesmo problema, ou seja, a pessoa não se... É como se você fazer academia uma vez por semana ou uma vez por mês, você não vai emagrecer nem vai ganhar músculo, né? Só que eu achei a minha mensagem um pouco dura, quando eu li eu falei, cara, eu tô passando por um luto, eu acho que não vai dar boa, e realmente não deu, eu não mandei essa mensagem. O que eu fiz? Joguei no ChatGPT e falei assim, cara, me dá uma versão mais fofa, e olha como é que ficou. Oi fulana, poxa, ainda não posso te atender agora, mas eu percebo que você aparece de tempos em tempos para agendar, eu te ofereço um horário e depois você some. Eu fico me perguntando se tem algo que está te impedindo de dar esse passo importante em relação a se comprometer com essa terapia. Cuidar de si é um processo contínuo e eu quero te apoiar nisso. Se a gente só olha para os problemas nos momentos de crise, eles acabam se tornando parte da rotina. Você merece um caminho mais leve e seguro. Eu fiquei, porra, velho. Eu seria capaz de escrever isso aqui sozinho? Sim, tanto que assim, os meus roteiros, tudo que eu faço de conteúdo, sou eu que escrevo. Só que naquele dia eu tava péssimo. E para pensar comigo, quantas vezes você não está numa situação em que alguém está te irritando, alguém está te cansando, essa pessoa já não te dá mais segurança, já não te dá mais estabilidade, já não te dá mais consistência, e você tá puto da vida, você escreve aquela primeira mensagem, tipo, esse movimento errático. Pra mim não é grosseria, mas para algumas pessoas pode ser. Errático pra mim é com erro, e tá tudo bem errar. Mas pra garota poderia ser demais. Aí eu mandei, ela falou, nossa, Edu, pô, que legal, tá, sei o que, não, vamos agendar, e no fim deu certo, a gente conseguiu conversar um pouquinho mais pra frente, tá? Então é bacana usá-lo porque ele consegue suavizar a mensagem quando você está muito estressado. Então melhor do que jogar o estresse na pessoa, eu consigo pedir pra um amigo, cara, tô com vontade de mandar meu namorado tomar no cu, mas eu não quero fazer isso porque vai dar merda, o que eu posso falar? Ah, fala que ele tá sendo maldoso, diga que você não quer falar com ele hoje, você vai conversar amanhã, pronto, né? Melhor. Então, assim, principais vantagens do ChatGPT. Então, suavizar mensagens, entender o contexto da relação, analisar cenários e mensagens, analisar contas de Instagram, então você está conhecendo uma pessoa nova, ou seu namorado postou uma foto suspeita, você vai lá, joga e fala assim, cara, o que você acha dessa mensagem, dessa postagem? Mas lembrando, sempre usem a mesma pastinha, a mesma aba do ChatGPT, do mesmo assunto, que ele já entende do que se trata. Então acho que vale a pena, tá? Às vezes ele vai até falar, 2 dias atrás você reclamou de tal coisa, disso você tá falando? Falo, é isso mesmo, ele se lembra, tá? É uma inteligência artificial. Então é inteligente. Outra coisa que vale a pena é você analisar perfis de aplicativos de relacionamento. Pode ser o seu, né? Você fala assim, eu já fiz muito isso de colocar meu Tinder lá, falar, o que você achou das minhas fotos, o que achou da minha descrição, e também analisar pessoas em quem você tem interesse. Então, de repente você viu lá uma garota bacana, um cara legal, pega o perfil dele, tira um print, joga no ChatGPT e fala assim, o que essa pessoa te inspira? Confiança? Ou uma coisa que acontece muito com garotas, parem de fazer isso, que é fazer perfil sem descrição nenhuma, eu não sei nem por onde começar o assunto. Olha as minhas fotos. A garota tem 5 selfies. As 5 estão na casa dela, só muda o cenário, eu não sei nem o que perguntar. Às vezes eu não consigo nem ver se tem um livro no fundo pra perguntar, nossa, você leu os Miseráveis? Não tem. Então assim, ele te ajuda bastante com isso, tá? E outra principal vantagem do chat, na minha opinião, é para desabafar. Então você pode ir lá e chorar as pitangas, que ele te ajuda a se sentir melhor, né? Bom, próximo ponto que eu quero falar aqui é sobre como você usar o ChatGPT para apps de relacionamentos, tá? Muita gente me procura solteiro, quer saber como começar. Então agora nesse momento eu vou falar sobre os apps de relacionamentos e daqui a pouquinho eu vou falar sobre como usar ele dentro das relações, tá? Tudo a seu tempo. Então por que eu quero dar algumas dicas, galera? Porque apps de relacionamento é foda, tá? Tem muita toxicidade, tem que saber filtrar as pessoas, nem todo mundo tem perfil legal, mas às vezes a pessoa te interessa, então você tem que saber como lidar, né? Então o primeiro ponto que eu quero falar, que eu acho muito legal do ChatGPT, é que ele te ajuda a identificar se as suas fotos são boas, tá? Então, acho isso bem importante. Os aplicativos de relacionamento, eles são muito focados em imagem. Então, caso você tá com preguiça de fazer foto boa, cara,
homens, mulheres, procurem um fotógrafo profissional, façam fotos legais, mostrem atividades, né? Mostrem, não fica só tirando foto sua, do seu corpo. Tire foto de você, sei lá, tocando violão, sendo com os amigos, numa viagem, numa paisagem bonita, né? Então ele te ajuda a fazer essa relação, tá? Então você joga lá o print, ele te dá essas dicas, né? Outra coisa que eu acho muito legal do chat para namoro, para paquera, é você escrever uma bio. É muito difícil escrever bio para esses aplicativos. E eu vou escrever uma para mim agora, só para vocês entenderem como é que eu faria, tá? Lógico, não vai ficar desse jeito, aqui eu escrevi lá é outra coisa, mas eu escrevi para ele o seguinte: querido ChatGPT, mentira, eu não falei isso, mas eu escrevi o seguinte: quero uma bio pro Tinder, ou pro Bumble, ou pro Happn, ou pro Inner Circle, escolha o que vocês quiserem, que mostre que eu sou um cara descontraído, que adora violão e animais e que busca um relacionamento sério. Ele, opa, então vamos lá. Olha o que ele bolou aqui pra mim. Toco violão e arranho no canto. Apaixonado por animais e bons papos. Procuro alguém para dividir risadas, séries e quem sabe a vida toda. Se você também acredita que conexão vale mais que aparência, já temos meio caminho andado. Olha, gostei? Gostei. Amei? Não. Usaria? Jamais. Eu tiraria algumas coisas, acho que ficou muito, muito meloso. Eu não sou um cara tão meloso assim. Só que olha que interessante, depois que ele colocou essa opção, ele disse assim: quer que eu te envie mais algumas opções, talvez um pouco mais engraçada ou alguma mais direta? Então eu vou pedir pra ele assim: quero sim uma mais direta. Gente, tô fazendo agora, tá? Vamos ver. Rapidinho. Ótimo. Tá aqui, ó. Gosto de violão, animais e de gente de verdade. Tô aqui para encontrar alguém que queira algo sério, sem enrolação. Pronto. Gente, você não precisa escrever uma bíblia. Você não precisa reescrever o Novo Testamento no Tinder ou no Bumble. Só precisa realmente uma mensagem bacana. Aqui a pessoa já sabe que eu gosto de violão, eu gosto de animais e conexões sem enrolação. Ou seja, eu não quero casual. Pronto. Resolveu. Então assim, se você tem dificuldade, usa. Vai te ajudar. Sabe, facilita no papo. Ou então o que eu gosto de fazer? Às vezes eu escrevo a minha bio, jogo pra ele e falo assim: cara, tá aqui a minha bio. Ela representa tal coisa. Porque às vezes o que a gente escreve não é necessariamente o que as pessoas entendem. Então eu gosto de ter essa certeza, então vale a pena vocês brincarem. E assim, gente, você pode usar também pra começar uma conversa, né? E aqui fica um recado para garotas, né? Se você, garota, não sabe começar uma conversa, use o chat para criar uma mensagem de abertura, né? E então assim, acho que vale a pena às vezes colocar, eu não sei como começar, eu não quero começar com oi, tudo bem, ou o famoso hey, ou oi, ou manda só um emojizinho de coração, ou tipo, oi linda, oi lindo. Porra, velho, começa com uma conversa para valer, faz um troço decente, né? E então assim, algumas pessoas com quem eu falo sobre o chat falam assim: mas Edu, quando eu faço esse tipo de coisa pra criar uma bio e tal, eu já não tô sendo mais eu mesma. Tudo bem. E essa aqui é uma grande sacada. Então é importante você adaptar a linguagem do que o chat te entrega pra ficar mais humano, tá? O seu texto fica mais humano. Então eu gosto de pegar o que ele fez, jogar num editor de texto, tipo bloco de texto, Word, o que for, e aí eu mudo essa mensagem pra que fique com a minha cara. Então eu acho que o ChatGPT ele pode ser usado como um impulso, um empurrão, um incentivo, opa, vou começar por aqui. Agora você não pode usar ele simplesmente para te substituir, né? E aí, cara, quanto mais você usa o chat dentro de determinados assuntos, como por exemplo, aplicativos de relacionamento, mas ele vai se acostumar com o seu jeitinho. Às vezes ele vai falar: olha, eu sei que você é um cara mais tímido, você quer uma bio mais introspecta, ou você quer mostrar o seu lado mais roqueiro, mais descontraído, mais piadista. Então você pode fazer, né? Mas acho que você tem que sempre adaptar a linguagem para ficar mais humano, senão realmente fica muito mecânico, tá? E dá pra perceber que é feito por chat, porque ele é um pouco padronizado, que é uma desvantagem também, né? Só que eu acho que assim, a ação sempre vence a inação, né? Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Então é muito melhor usar o chat do que não mandar mensagem nenhuma, né? E as garotas fazem isso. O homem tem que ter iniciativa. Aí você não manda, o cara também não manda, e aí você perde uma grande chance de conhecer alguém, tá? Então assim, entendo, a maioria das pessoas, isso é comprovado cientificamente, tá? Os próprios aplicativos fazem essas pesquisas, de que a maioria das pessoas é péssima em iniciar ou mesmo desenvolver uma conversa online com um estranho,
Ah, eu não quero que pareça entrevista de emprego, tudo bem. Só que assim, perceba, por exemplo, o Bumble tem algumas ferramentas lá que você faz jogos de perguntas, ou então você coloca lá, pergunta automática, qual foi a última viagem que você fez? Fui pra Alemanha, fui pra Ilha do Mel, fui pra Cancún, fui pro Mato Grosso, fui pro Pantanal, enfim, você consegue colocar. Eu sei que Pantanal fica tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul, sul-mato-grossenses não me batam, tá tudo certo, tá bom? Eu sei que o Pantanal ocupa tudo aquilo ali, inclusive Paraguai. Então, assim, eu acho que é importante você ter essas habilidades para destravar, para facilitar a vida. A função da tecnologia, gente, é facilitar a vida. E você que deve pensar, mas pô, é muito mecânico, eu prefiro escrever eu mesmo. Então viva sem celular. Você também não precisa de celular para viver. Ou precisa? Ok, para uma ligação de emergência, mas você passou mal, você pede para alguém chamar o bombeiro, chamar a polícia, não precisa você próprio ligar. Com certeza vai ter alguém do seu lado para ligar. Como é que era nos anos 90, anos 2000, quando não tinha celular? A gente não se virava? Se virava. Então, a tecnologia está aqui para fundamentar, tá, galera? Outra coisa, né? Importante fugir de padrões. Então, dentro do ChatGPT, dentro dos aplicativos de relacionamento, a maioria das conversas não dão em nada. Tá? Então não adianta ficar bravo com o mundo, ou culpar Deus ou o universo pelo seu insucesso. Se você está tendo conversas que não dão em nada, ou você está errando muito feio, ou estão errando feio com você, e você está pegando as pessoas erradas, ou esperando a coisa certa da pessoa errada. Então é importante fugir dos padrões e usem a ferramenta para facilitar até que vocês marquem um date, tá? E outra coisa, acho legal quando você está tendo um padrão, é você começar a jogar as conversas dos seus aplicativos ali no chat para identificar se você está fazendo alguma coisa errada e destravar algum comportamento que esteja te sabotando, tá? Então, usem, galera, porque isso pode evitar muita frustração e facilitar a vida de vocês, tá bom? E agora nós vamos falar sobre como usar o ChatGPT dentro dos relacionamentos. Galera, eu quero falar agora sobre como usar o ChatGPT dentro dos relacionamentos. Só que eu esqueci de falar uma parada do Tinder que eu sei que muita gente me cobra, tá? Que é o seguinte, Edu, eu tenho muita dificuldade dentro dos aplicativos porque tem muito homem casado, muita mulher casada. Como é que a gente faz, né? Então eu acho que assim, você consegue usar o chat para identificar o que as suas fotos estão transmitindo, porque às vezes, cara, sei lá, tem garotas que só colocam foto de biquíni. Você está com uma comunicação mais casual. Agora tem garotas que colocam lá um monte de foto com bichos, com cavalo, com cachorro, com galinha e tal. Ou seja, essa garota gosta mais de natureza, mais ligada, né, a animais. Então, assim, depende muito do que você mostra. Então, se você não quer nada, se você quer fugir de pessoas comprometidas, você pode falar no ChatGPT, olha, meu objetivo é ter relações casuais e eventualmente um relacionamento, eu não quero atrair homens casados. Tem alguma coisa no meu perfil que tá dando essa vantagem? Você vai perceber que aquela foto sua na praia, que é lindíssima, está muito sensual e os caras vão entender que é só putaria mesmo, né? Ou então você faz uma descrição, isso vale tanto para homens quanto para mulheres, você faz uma descrição muito debochada, dá a impressão que você não quer nada sério. Aí você pode atrair as pessoas erradas. Então vale a pena você deixar muito claro o que você quer e o ChatGPT te ajuda com isso, tá? Então falando agora dentro de relacionamentos, né? Eu acho que a grande vantagem do chat é você suavizar mensagens importantes com potencial tóxico. Então você filtra a raiva e impede que ela vire um textão também. E aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, que é um exemplo real, tá? O que acontece, gente? Eu comecei a usar o ChatGPT com relação a relacionamento recentemente, tá? Eu sempre usei ele mais para estudar e para ir pro trabalho, assim. Eu só comecei agora, então eu tenho pouco tempo de experiência. Então o que eu fiz? Nas últimas semanas, quando eu pensei em fazer o episódio sobre inteligência artificial, foi lá por fevereiro desse ano, só que eu queria deixar a coisa rolar. Aí eu comecei a conversar com alguns clientes que usam bastante, a gente foi trocando figurinhas, né? Então foi a partir disso que eu comecei a me organizar. Então, eu quero mostrar para vocês agora um exemplo aqui que eu fiz, que tá junto, inclusive, daquela outra mensagem que eu falei da minha cliente. Deixa eu achar aqui rapidão. Aqui, ó. Então vamos lá. Imagina o seguinte, que você está cansada no seu relacionamento porque você não, ou cansado, que você não tem recebido mensagens do seu parceiro ou parceira, e você fica o dia inteiro sem notícias, tá? E você fica sentindo meio que um nada, essa pessoa não está se importando contigo. Aí você, primeiramente, com a sua angústia e com a sua raiva e toxicidade, você escreve o seguinte: olha, eu tô cansada de não receber mensagens suas e ficar o dia inteiro sem notícias. Você age como se não fosse um nada.
Lembrando, gente, o episódio anterior, que é o 99, fala sobre esse perigo de você falar o que você pensa dessa forma, né? Então, assim, como que o chat GPT mudaria essa mensagem, tá? Então, lembrando, né? Ó, eu tô cansada ou eu tô cansado de não receber mensagens suas e ficar o dia inteiro sem notícias. Você age como se eu fosse um nada. Tem drama, tem agressão, tem generalização, como se fosse um nada, né? Lógico que você não é um nada para outra pessoa. Talvez tenha pouca significância, mas nada também é zero, nulo. Nada para mim é uma pessoa que eu não conheço, né? Então você tá comparando essa pessoa a um estranho. E pode começar uma briga, né? Então o que eu fiz? Ó, falei para ele o seguinte: Chat GPT, preciso suavizar essa mensagem. Não quero parecer que eu tô cobrando de forma agressiva. E eu coloquei aqui, né? Então, eu tô cansado de não receber mensagens suas e ficar o dia inteiro sem notícias. Você age como se fosse um nada. E ele ajustou da seguinte forma: Oi. Já quase, né? Oi. Queria te falar uma coisa que tá me deixando um pouco triste. Opa. Sinto falta das suas mensagens. Às vezes passo o dia esperando alguma notícia sua e acabo me sentindo meio esquecida ou esquecido. Aí ele colocou um emojizinho triste. Dá a sensação de que eu não sou tão importante pra você. Queria muito que a gente pudesse se cuidar melhor. Porra, bem melhor, né? Bem melhor. Então, olha que interessante. Então, ele começou falando de como ele se sentia, né? Está me deixando um pouco triste. Sinto falta das suas mensagens, ou seja, é algo importante pra mim. É uma coisa que fala, estou com saudade, e a pessoa sente que aquilo é importante pra ela, né? Aqui, ó, às vezes eu passo o dia inteiro esperando alguma notícia e me sinto esquecida ou esquecido. Ou seja, melhor do que falar, você acha como se fosse um nada. Eu me sinto esquecido, mas não nulo, né? Então dá a sensação de que eu não sou tão importante, ou seja, não sou prioridade. Eu queria muito que a gente pudesse cuidar melhor. Ou seja, tem ali um convite, né? Para não ser cobrança, tem um convite, né? Que eu falo no episódio 99. A cobrança sempre afasta. Então, se você convida, ó, eu quero muito que a gente possa se cuidar melhor. Ou seja, você está sugerindo melhoria. Você não está sendo um cuzão, uma cuzona. Só que eu não gostei do que ele escreveu. Aí depois eu escrevi aqui assim, ó. Eu queria que fosse mais carinhoso, porque eu ainda assim acho que tem drama, tá? Da sensação de que eu não sou tão importante pra você, eu ainda acho muito dramático. Eu não escreveria isso, tá? E ele ajustou da seguinte forma: Oi, meu bem. E tem um coraçãozinho amarelo. Já ficou bem mais palatável, mais alegre, né? Queria abrir meu coração. Então, oi, meu bem, queria abrir meu coração. Sinto muita saudade de você quando some, né? Quando você some. Às vezes fico o dia todo esperando uma mensagem sua e acabo me sentindo meio de lado. Você é muito importante pra mim e sua ausência faz falta de verdade. Só queria que você soubesse disso. Eu tiraria o só queria que você soubesse disso, que parece um pouco peça de joguinho, sabe? Só queria, tipo, parece que você tá minimizando, só que você acabou de falar uma coisa super importante. Então, queria abrir meu coração, sinto saudades, me sinto um pouco de lado. Eu também tiraria essa parte, tá? Eu colocaria... ficaria assim a minha versão. Oi, meu bem. Queria abrir meu coração. Sinto muita saudade de quando você some. Às vezes fico o dia todo esperando uma mensagem sua e não recebo. Como você é muito importante pra mim, a sua ausência realmente me faz falta e eu gosto da conexão contigo. Eu gostaria muito que você soubesse disso para que a nossa relação fique ainda melhor. Pronto. Achei que ela tá um pouquinho mais com a minha cara, né? Então, assim, percebe? Você não pode pegar de primeira, já copiar e colar. Tá? Até porque cuidado na hora de copiar e colar, porque às vezes você copia o título junto e vai assim, ó, claro, aqui está uma versão mais carinhosa da sua mensagem. Ele vai ficar na cara do que você fez, né? E novamente você vai falar, mas Edu, não sou eu. Cara, você tem que lapidar. Então, assim, não queira simplesmente achar que você vai jogar no chat GPT, ele vai resolver de primeira. Você tem que instruir a ferramenta. É tipo Google Maps, tá? Google Maps, por exemplo, eu quero ir daqui até minha faculdade. Coloca assim, ir pra Tuiuti... rota. Ele vai colocar primeiro o quê? Carro. Porque a maioria das pessoas vai de carro. Ele não coloca automaticamente bicicleta. Então, até se alguém souber como é que dá pra programar isso, comenta aqui nos comentários. Mas ele sempre coloca carro primeiro. Eu não quero carro, eu quero bicicleta. Eu tenho que instruir bicicleta. Aí dá o caminho mais curto. Só que o caminho mais curto que o Google Maps me dá não é o caminho que tem ciclovia. Ou eu quero um caminho que tenha ciclovia e que não passe por canaleta, que é onde tem ônibus. Ou então que evite uma certa praça que é perigosa. Então eu tenho que
mover a rota que ele cria para que ela seja mais bacana para mim. Ou, por exemplo, o Google Maps não entende que meu joelho não é lá muito bom, eu tenho uma bicicleta elétrica, então eu evito subidas muito íngremes. Tudo bem, minha bicicleta elétrica eu posso pegar uma subida, mas eu evito, ainda assim. Ele me joga pelo caminho mais curto que tem subidona, aí eu tiro das subidas. Ou seja, se no Google Maps você tem que ajustar, ou no Netflix também, Netflix, à medida em que você, depois que você assina, você começa a assistir vários episódios, vários filmes e tal, aí ele vai entendendo o seu gosto. Né? É a mesma coisa que o ChatGPT, então não é de primeira, você tem que lapidar a ferramenta, tá? Igual você faz com o Netflix, igual você faz com o Google Maps, tá bom? Então assim, é bacana você transformar essas mensagens para elas ficarem mais suaves, porque gente, é muito fácil brigar por WhatsApp, e brigar por WhatsApp é uma bosta. Então assim, se você pensar, pô, Edu, mas eu não sou desse jeito, não sou eu falando. Fala, ok, então manda o que você quiser, do jeito que você quiser mandar, e como eu disse, quem fala o que quer ouve o que não quer. Só que você sabe que se você mandar o texto original, a outra pessoa vai ficar na defensiva. E quanto a você que quer mandar o texto bruto, você está criando briga. Eu te pergunto, por que você gosta tanto de briga? Será que é vício na dinâmica tóxica? Né? Então se você ainda não tem autocontrole, ou está com um dia muito cheio, ou se você realmente não sabe, usa o ChatGPT, vai lá, coloca, ele te dá certinho, né? Então da mesma forma que não dá mais para conservar, sei lá, alimento com sal grosso, galera, então vocês usam geladeira, usem as ferramentas, tá? Eu acho que vale muito a pena, tá bom? Outra coisa que eu acho importante, né, que é analisar o histórico de mensagens. Então, tirem print, então você tem lá as conversas no WhatsApp, no Instagram, enfim, tira print da conversa inteira, manda pra ele, faz assim, ó, sobe os prints, faz upload lá no... Pra quem não sabe como é que faz isso, tem lá no ChatGPT, né? Pergunte alguma coisa. Do lado esquerdo, ali logo abaixo tem um maisinho. Aí tá ali, ó, carrega arquivos e muito mais. Aí você pode carregar do computador, do Google Drive ou do Connector ou Microsoft OneDrive. Enfim, você usa o que você quiser, tá bom? Dá pra subir, dá pra fazer no celular também. No celular é até mais fácil. Então sobe os prints e pergunta assim, cara, tá aqui uma conversa, tá aqui o contexto e manda. Aí você tem que pensar, pedir para a ferramenta o que ela recomenda. Só que lembrando, quanto mais detalhes você dá, quanto melhor você explica, melhor o chat vai te ajudar. Não adianta você mandar a mensagem que teu namorado mandou lá. Imagina que seu namorado mandou pra você, né? Ó, tô cansado de não receber mensagem. Você age como se eu fosse nada e fala assim, como é que eu respondo esse cretino? Eu quero responder pior do que esse cara. Ou então, como é que eu respondo esse filho da puta? Aí o ChatGPT vai continuar botando lenha na fogueira, tá? Então não pense que ChatGPT é Deus, tá? Então assim, então o chat também te ajuda a ser ruim, porque essa ferramenta ela não tem discernimento moral. É uma coisa que só um terapeuta teria. Então é importante você tomar muito cuidado com o que você fala e com o que você pede para ele também. Outra pauta importante que eu separei aqui para falar dentro do ChatGPT sobre esse tema, tá? Tem a versão paga também do ChatGPT. Vou até ver quanto que é aqui para vocês agora, tá? Cadê? Fazer upgrade. Olha, custa $20 por mês, considerando impostos, mas daria uns cento e poucos reais. Caro, eu acho caro para a realidade brasileira, eu acho uma fortuna na verdade. E tem o Pro também que é $200, então $20, ó, $20 vezes 5,50, que é mais ou menos o preço do dólar, eu acho, 110, mais IOF, que é imposto sobre operações financeiras, cartão de crédito vai dar uns R$130. Eu acho que vale a pena para quem usa muito, para quem não usa dá pra ficar só na versão gratuita, tá bom? Mas a versão paga, você consegue separar por pastas os assuntos todos, né? Ela é ilimitada também, então você não pode subir, na versão gratuita você não consegue subir print à vontade não, tá? Tem uma hora que você tá ali conversando com ele, que ele te bloqueia, ele fala, hoje não vou mais te ajudar. Até continua, mas o apoio muda, tá? Então, a versão paga, lógico, traz vantagens, né? E cuidados, né, galera? Eu acho que assim, é aquilo que eu falei, né? Tem que ter muito discernimento, saber o que o chat tá te oferecendo. Também cuidar na hora de copiar a mensagem. Por exemplo, no celular, quando você vai copiar, você acaba copiando tudo. Então tem uma opção lá que você vai e você copia somente o texto da resposta. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, cuidado pra não ficar só na cópia, não usar o jet. Isso eu falo pra todo mundo. Quem usa em relacionamento, quem usa pra faculdade, pra trabalho. Tomem cuidado, gente. Porque assim,
Assim como o celular vicia, assim como o Instagram vicia, assim como o chocolate vicia, álcool vicia, ChatGPT também vicia. Tá? Chega uma hora que você começa a usar ele para tudo e quando você percebe, você perdeu a identidade. Então eu acho bacana usar o ChatGPT quando você tá, cara, tipo, tá muito confuso, ou as pessoas já cansaram de falar de você com aquele assunto, ou é algo muito particular, sabe? Seu namorado ou sua namorada brigaram com você, te deram um tapa, ou te ofenderam, te xingaram de alguma coisa que você não quer que as pessoas saibam. Tudo bem, se você não tem uma terapia, se você está precisando ali de um momento, está num momento de muita dor e não consegue se abrir com ninguém, talvez ele te ajude. Só cuidado, tá? Usem com moderação, acho que isso é bem importante. Pois bem, galera, estamos chegando aqui no último bloco desse episódio aqui, o episódio número 100, galera, chegamos lá. Agradeço a você e lembrando, gente, para que esse podcast Relacionamento é Coisa Séria seja para sempre de graça, eu preciso que você me siga tanto no Spotify quanto no Amazon Music. E também agradeço muito se vocês me derem 5 estrelas, avaliar o podcast aqui com 5 estrelas, que assim eu consigo manter. Galera, antes eu pagava pra Adobe pra fazer esse podcast, agora é um gasto nada, mas eu também não cobro nada de vocês, galera. Então assim, vai ser sempre de graça, eu só peço que vocês me sigam pra que eu consiga mostrar pro Spotify que eu sou relevante. Tá bom? E agora o que a gente vai falar, galera? Uma grande e importante pergunta. É vergonha usar o ChatGPT? Já para pra pensar nisso? Pra responder essa pergunta, eu quero jogar para outro lado, tá? Eu acho assim, até uma coisa importante, eu vou voltar a falar sobre inteligência artificial aqui no podcast, esse foi só o primeiro episódio sobre ChatGPT, sobre usos, eu quero usar mais a ferramenta, não só, eu comecei a usar até nos relacionamentos familiares com amigos, eu tenho feito muitos testes, então às vezes, tipo, por exemplo, eu sou um cara, eu tenho muita dificuldade de ser engraçado por mensagem, eu uso muita figurinha, mas eu gosto muito, eu aprecio quando eu tô conversando com alguém, e a pessoa faz piada em texto, a pessoa tem uma tirada muito boa, sem usar figurinha, sem usar meme do Instagram. E eu não consigo fazer isso. Então eu tenho usado o ChatGPT, tipo assim, cara, eu quero fazer um comentário engraçado, me ajuda a pensar de forma hilária. Então, o que acontece? Ele consegue... eu acho que a grande riqueza do ChatGPT não é ele te dar a resposta pronta. Acho que essa é a parte pobre, na verdade, porque ele não te conhece muito bem. Acho que a parte rica são as ideias que ele dá. Então, assim, olha, você está aqui numa conversa falando sobre cavalos, ou você está falando sobre fazer uma trilha, né? Que nem uns amigos meus foram no final de semana, foram fazer trilha, tinha cavalo lá para poder cavalgar e tal. Então, assim, como que eu posso fazer uma piada em cima disso? Não consigo pensar em nada. Você consegue fazer uma piada sobre trilha? Ele traz umas sacadas muito boas. Ou você quer usar uma frase de efeito? Me dá uma frase de efeito aí sobre superação, sobre aquilo outro. Então, assim, ele poupa muito tempo, que é um tempo que você gastaria ali no Google para tentar achar em algum lugar. Então, se você souber usar muito bem, você vai entender que o chat, na verdade, ele é um grande brainstormer, né? Ele levanta ideias, ele te dá várias ideias, a partir delas você pode desenvolver algo seu. Então, você não precisa esperar que ele sempre te dê mastigadinho, você pode usar ele para raciocinar, para pensar, tá bom? Então, assim, se você for pensar se é vergonha usar o ChatGPT, eu vou te perguntar o seguinte: é vergonha usar esteira ao invés de correr na rua? Né, esteira ali ergométrica na academia? Será que é vergonha usar esteira ao invés de você correr na rua? Será que é vergonha você pedir um Uber se você pode ir de metrô ou de ônibus e gastar muito menos? É vergonha você pedir iFood se você pode cozinhar, se você sabe cozinhar? É vergonha você pedir ajuda a amigos quando você está angustiado? Acho que essa é uma pergunta até pra vida, né? Tipo, cara, você tá angustiado, você vai pedir ajuda. Isso é vergonha? Não é, cara. Amiga é pra essas coisas, né? É vergonha usar um livro sobre comunicação não violenta para aprender a escrever mensagens mais suaves? Da mesma forma eu pergunto, é vergonha usar o ChatGPT para ter o mesmo resultado? Para entender se você pode evitar uma briga, você pode entender melhor um contexto, você pode respeitar melhor sua privacidade se você passou por algo muito cruel? Então, gente, não é vergonha nenhuma, tá? Então, os alertas que eu faço para vocês agora se você não souber programar o chat, ele vai concordar com você sempre, isso é um problema. É como você usar o iFood só para pedir fast food, sendo que você pode usar essa tecnologia para te entregar coisas que te façam bem. Então, assim, ou é como usar o celular só para ficar jogando joguinho em rede social, sendo que ele pode te atender de formas mais saudáveis. Você pode usar o celular para jogos matemáticos, para ouvir podcast tipo esse aqui, para ajudar no seu trabalho. Então lembre-se, galera, o chat não tem discernimento moral, tá? Você precisa revisar muito bem o que ele sugere.
E outra coisa importante, ele não te conhece tão bem, mesmo depois que você já tá ali um tempo, até no meu trabalho, às vezes ele dá umas sugestões que eu falo, não, cara, você pirou, não tem nada a ver. Então algumas sugestões dele são genéricas e padronizadas, então você não pode transformar o chat na sua inteligência, na sua própria inteligência e substituir. É como achar que o cinema vai substituir o teatro ou que o Netflix vai acabar com o cinema. Não é bem assim, né? E muitas vezes o chat ele também é um pouco cafona. Acho que o jeito como ele escreve é muito padronizado e então tem que tomar muito cuidado, né? Então não permita que o chat se transforme no seu vício e que substitua a sua fala normal, seu estilo, sua personalidade. Então revise tudo, porque é muito fácil usar ele para tudo. E talvez você tenha se perguntado, agora me veio uma questão na minha cabeça, talvez vocês fiquem em dúvida. Tá, ok, fiz lá meu perfil no Tinder, no Bumble, ou então tô aqui com o meu namorado e a gente teve uma discussão por WhatsApp e tal, a gente tá aqui conversando. Então, quando que eu começo a usar o ChatGPT para me ajudar e até que ponto eu uso, ou seja, qual que é o limite, né? Se eu vou ficar respondendo tudo, eu acho assim, cara, em aplicativo de relacionamento, use até o momento em que você consegue estabelecer o que eu chamo de conexão. Então você mandou lá um oi, tudo bem, e você usa o chat para dar para começar a conversa de uma forma legal, aí a garota ou o garoto responde legal também, e você vê ali que depois de umas 5, 6 trocas de mensagens, engatou, você já entrar no assunto e foi. Pronto. Já dá pra largar o chat ali. Entendeu? Já dá pra... Opa, aqui já engatou, eu posso ser eu mesmo 100% sem ter que ficar usando. Né? Ou, por exemplo, às vezes a conversa em aplicativo, quando você acabou de conhecer alguém, as conversas elas acabam. Tipo, chega um ponto, boa noite, então até amanhã. Eles não sabem como começar. Ele pode te ajudar a destravar essas conversas, tá? Mas acho que a partir do momento que vocês criaram ali uma conexão, já tá rolando legal, começou uma amizade de leve, você já tem assunto, aí não precisa mais de ChatGPT, né? E na briga, eu acho que vale a pena você usar o chat para suavizar a sua mensagem. E até falar assim, olha, acho que é muito importante que a gente tenha para conversar. E eu entendo, por exemplo, respondendo aquela mensagem que eu falei sobre a pessoa não tá mandando texto o suficiente, né? Então, olha, poxa, como é que eu escrevi ali mesmo? Deixa eu ver se eu acho que rápido. Aqui, ó, queria abrir meu coração, sinto muita saudade de você quando você some, às vezes fico o dia inteiro esperando uma mensagem sua e acabo me sentindo meio de lado, você é muito importante pra mim e sua ausência faz falta de verdade. Então vamos supor que você mandou isso aqui e o cara respondeu, ou a garota respondeu, puxa, fico feliz em saber que isso é importante pra você, tal, então vou me policiar. Você fala, não, tudo bem, fica tranquila, mais tarde a gente fala sobre isso, né? Ou depois a gente conversa, que bom que a gente se entendeu. Ou se a pessoa começa a brigar com você, mas eu não tenho tempo, você fica me cobrando, você fala assim, não, tudo bem. Então a gente conversa uma outra hora, não precisa ficar ali também, ChatGPT agora respondeu isso, ChatGPT agora cara, porque daí cansa, aí vira muito automático e sai do seu controle, tá? Então acho bacana só pra dar uma suavizada. Suavizou, volte a ser você mesmo, é a minha sugestão, tá? E a pergunta de 87 bilhões de dólares canadenses. Edu da Silva Sauro. Você acha que o ChatGPT é capaz, ou qualquer inteligência artificial como ele, é capaz de substituir uma terapia? A minha resposta é sincera e objetiva. Não. Não tem como o ChatGPT substituir uma terapia, tá? Mas, se tudo que você tem é um ChatGPT gratuito, eu acho que é uma ótima opção. Mas acho que melhor do que isso é você usar o seu terapeuta ou o seu consultor junto com o ChatGPT e junto com o seu psiquiatra. Aí é maravilhoso. Então ele faz parte do carro. O ChatGPT é uma das rodas do veículo, mas não é o carro inteiro. Tá? Se você não tem como usar carro, usa ônibus, que é o ChatGPT. E assim vai, né? E a frase final pra gente refletir nesse episódio super especial, que é o episódio número 100, muita celebração aqui no podcast Relacionamento é Coisa Séria, é uma frase do clássico, do maravilhoso Albert Einstein, físico e cientista alemão que desenvolveu a teoria da relatividade. E a frase diz o seguinte: torne as coisas o mais simples possível, mas não mais simples. Cara, eu demorei pra entender essa frase, vou ler de volta. Torne as coisas o mais simples possível, mas não mais simples. O que ele está querendo dizer aqui? O que o Alberto Einstein quer dizer? Essa frase ela é usada num contexto, galera, de tecnologia, sobre como ela deve facilitar a nossa vida, sem complicar e sem substituir nada. Então, que as coisas fiquem mais simples,
mas não apenas mais simples. Então a vida fica muito fácil, e nesse jeito de facilitar demais, ela complica, porque você deixa de ser você mesmo, você perde autonomia, você fica preguiçoso, tá? Gente, eu queria agradecer a você que assistiu esse episódio, ou escutou esse episódio até o final. Isso significa muito pra mim, muito mesmo, e obrigado por vocês confiarem no meu trabalho e confiarem aqui na minha expertise. Eu sempre recebo mensagens muito carinhosas de vocês no Instagram, no TikTok, pessoas que agradecem. Tem gente até que me deu bronca: porra, cadê o episódio dessa semana? Realmente, eu avisei extensivamente no meu Instagram e no TikTok que eu não ia fazer episódio por causa da semana de provas, mas voltei, e eu agradeço a todos que foram pacientes. Então, se você chegou até aqui, eu agradeço muito pela sua atenção, e a gente se vê novamente na semana que vem com um novo tema no episódio 101, tá bom? Fiquem muito bem, amem com qualidade, e um beijo do Edu.